Fala rapaziada tricolor e fãs do esporte bretão, eu sou o Nicolas, estou começando esse vídeo no mais novo projeto desse canal chamado Tricolor e Esporte Bretão, um canal com foco em análises esportivas, comentários sobre futebol, sobre os meus times, São Paulo Futebol Clube, entre outros, e alguns assuntos pertinentes e relevantes sobre futebol e o esporte durante o decorrer da semana, tanto o esporte nacional quanto o esporte internacional. Hoje eu vou comentar sobre o jogo de ontem, do último jogo do São Paulo, e sobre o caso do impeachment, né? Jogo de quinta-feira, na verdade, e sobre o impeachment, o tão aguardado impeachment do agora ex-presidente Júlio Casares, né? Graças a Deus. Bom, começando, né? Começando do começo. O jogo foi um jogo, primeiro tempo bem ruim, né? Disputado no Morumbi, casa do tricolor paulista, embaixo de muita chuva. O gramado, por mais que tenha uma drenagem incrível, ainda assim é uma chuva absurdamente horrível, muita chuva, parecia um pasto, parecia uma piscina. Então o primeiro tempo foi um jogo bem ruim, bem escasso de técnica, né? Poderia ter sido melhor, o São Paulo não vem em boa fase, tem toda a questão da pressão, tem toda a questão também do Novo Horizontino ser um time menos técnico, né? O que influenciou bastante no primeiro tempo. Mas, em contrapartida, eu gostei bastante da escalação do Crespo. Eu achei que ele acertou em mudar o esquema tático, que ele vem insistindo e todo mundo via que não estava dando certo, menos ele, né? Mas graças a Deus ele enxergou que não está dando certo, que não deu certo, e ele mudou para uma tática com 4 defensores, que é bem melhor, porque o São Paulo não tem jogadores para disputar um 3-5-2 ou um 3-4-3 que seja. A gente não tem um time para isso, a gente não tem alas o suficiente, não tem alas com qualidade suficiente para exercer essa função, né? Porque não dá para você usar o Cedric, por exemplo, como meia direita para fazer essa função. Defendendo ele é até ok, ele tem uma certa qualidade. Agora atacando não dá, é bizarro as atuações do Cedric. Mas eu gostei que ele mudou, finalmente ele mudou. Eu acredito que ele tenha entrado com o Cedric somente porque o Mike foi expulso na última rodada, né, na estreia do campeonato contra o Mirassol, e por isso ele não pôde utilizar o Mike. E colocar também o Igor Felisberto ser logo de cara, né, num jogo com tanta pressão, tem que ser administrado ali inteligentemente, né, os minutos do menino da base do São Paulo. Eu gostei bastante da estreia do Danielzinho. Eu achei que foi uma estreia como titular, né, no caso. Foi uma estreia boa. Eu achei que ele deu dinâmica para o meio do São Paulo. Eu não me lembro de nenhum momento ele, em vez de progredir a jogada, ele regrediu, ou seja, tocar para trás, que é o que muitos jogadores de meio do São Paulo fazem, principalmente o Bobadilla, ele direto faz isso. O estilo de jogo dele é bem parecido com o do Marcos Antônio, isso me agradou. E eu vi que boa parte da torcida também ficou bem satisfeita com o jogo dele. Eu achei uma estreia como titular muito boa. Ele foi importantíssimo ali em 2 lances de bola parada, inclusive quando saiu o gol do Luciano, né, que ele manda a bola para dentro da área, o Arboleda, que é um bom cabeceador, que eu acho que o São Paulo deveria explorar mais isso, porque a gente tem bons cabeceadores no time, como por exemplo o Arboleda. Ele cruzou a bola para dentro da área, o Arboleda cabeceou e infelizmente a bola bateu no travessão, sobrou para o Luciano e ele fez o gol. Então foi uma boa participação do Danielzinho no lance, né, que gerou gol pra gente, o que é algo muito positivo. Eu também gostei muito do jogo do Luca. Para mim, particularmente, foi o melhor em campo. Eu achei que ele deu muita dinâmica ali pelo lado de São Paulo. É um jogador que faz uma fumaceira do cacete. É um moleque muito bom de bola, muito bom.
Comparando ele com alguns outros jogadores que vieram antes, né? Por exemplo, o Ferreirão, o Lucas Ferreira, eu acho que ele tem o mesmo estilo de jogo, só que ele se sobressai em um ponto que ele é melhor, que é o ponto de decisão. Eu acho que ele tomou decisões melhores que o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, muitas vezes, ele corria lá para o fundo, esperava o lateral para vir fazer a dobra com ele e ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que decidir, a maioria das vezes ele fazia a coisa errada e perdia a bola, entregava a bola para o adversário. O Luca não, o Luca ele tem uma melhor percepção do que fazer com a bola, né? Quando ele chega ali no fundo, ou até ele corta para dentro e tenta uma jogada, né? Tenta finalizar a jogada com um chute a gol, um cruzamento para dentro da área, um toque para quem está na entrada da área para poder finalizar, né? Então eu gostei bastante do jogo do Luca. É um menino que, querendo ou não, ele tem uma estrela, né? O cara estreou na Libertadores com gol, né? Não é para qualquer um. Ele tem muita estrela. Bizarro. Pontuar aqui também a questão do Felisberto, né? É um moleque jovem, tá vindo da base, tá fazendo uma ótima Copa São Paulo. Para mim, o futuro da lateral ali junto com o Mike. Eu acho que o São Paulo pode, o Crespo, né, pode começar já a administrar alguns minutos para o Felisberto. Hoje, no jogo de hoje da Copinha, que o São Paulo ganhou do Red Bull Bragantino nos pênaltis, e ele participou do jogo, foi titular, né? Fez um bom jogo, inclusive, quase fez um golaço, meio na cagada, mas ia ser um golaço, que poderia dar o acesso para as quartas de final para a gente ser pesado pelos pênaltis, mas a bola bateu na trave e não entrou. Mas ele é um menino muito bom, eu acho que o Crespo tem que olhar com bons olhos para ele, até porque a gente tem o Cédric ali que não corresponde, né? A torcida já não tem mais paciência. Até hoje eu não entendo porque que o São Paulo... Quer dizer, eu entendo um pouco, né? O amadorismo não explica. Mas por que renovaram com o Cédric até 2027 é algo totalmente inexplicável, né? Então, eu acho que a gente tem duas boas opções dele para a lateral direita. O Mike é um jogador muito bom. E o Felisberto, se o Crespo trabalhar nele, evoluir nele, tem tudo para dar certo. Tem tudo para ser uma boa opção a mais na lateral direita junto com o Mike. E falando, né, do dito cujo, o Cedric mais um jogo para mim bem abaixo do que eu já vi o Cedric fazer, né? Eu acompanhei bastante ele naquela Euro de Portugal, em que Portugal foi campeão, né? Mas ali eram outros tempos, né? Se eu não me engano, ele jogava pelo Inter de Milão, então era outro jogador, né? Não dá nem para exigir tanto dele assim, porque também já tá velho. O que dá para exigir é da diretoria de ter renovado com esse rapaz até 2027, né? E não ter passado 6 meses ali de produtividade e falar, ó, valeu pelo futebol, pode ir, seguir seu rumo e a gente fica aqui. Foram renovar até 2027, não sei pra quê. Não foi um bom jogo dele, mais errou do que acertou. Ele tenta, ele se esforça um pouco, mas tá muito frágil tecnicamente ultimamente, né? Porém, eu acho que se o Crespo aderir realmente 100% a essa nova tática, né, com 4 defensores, eu acho que o Cedric pode se sobressair, né, porque ele vai ter ali o Luca ajudando ele na lateral na parte direita do campo. Então pode ser que seja de bom proveito para o Cedric, né? Vamos ver nos próximos jogos aí. Amanhã tem clássico majestoso, vamos ver com quem ele vai entrar, se vai entrar com o Mike ou com o Cedric. Não sei se o Felisberto vai ser chamado de novo, vai ser relacionado, porque ele jogou hoje, né? Então provavelmente ele vai ter um descanso aí. Não faria nem sentido também relacionar ele, né, com esse clássico. Então vamos ver se o Crespo ele vai de novo com a linha de 4 defensores ou se ele vai voltar a insistir na tática de 3 zagueiros. Porque se eu não me engano o Dorival ele tá jogando assim também no Corinthians. Eu não acompanho tanto o Corinthians, mas eu vi alguns jogos que ele jogou com 3 zagueiros, né? O Dorival ele espelha muito os adversários, né? Nas táticas dele às vezes. Mas vamos ver, né? Vamos esperar para que, se ele escalar o Cedric faça um jogo bom. Bom, pegando um gancho aqui que eu falei sobre o adversário de amanhã, no clássico majestoso, né? O São Paulo necessita, obviamente, de uma vitória amanhã
para dar uma respirada legal, porque a gente atualmente está em 12º, pelo menos na última vez que eu vi, há umas 2 horas atrás, a gente estava em 12º com 3 pontos. O Corinthians em 9º com 3 pontos também, uma vitória e uma derrota para cada. Ambos tomaram de 3-0, só que o Corinthians tem mais saldo porque ele ganhou o primeiro jogo dele de 3-0 sobre a Ponte Preta, né? Então por isso que o Corinthians está à frente do São Paulo na tabela, 3 posições na verdade. É de suma importância o São Paulo ganhar o jogo, né? É poupa tempo. Além de ser um clássico, a gente precisa do resultado para se afastar da zona vermelha da tabela, que atualmente está a Ponte Preta e o Guarani, ambos com 1 ponto. Então se o São Paulo ganhar, o São Paulo vai a 6 pontos, ultrapassa o Corinthians, galga algumas posições na tabela. Provavelmente a gente belisca ali um G6, um G4, um G5 ali. A gente vai terminar a rodada mais ou menos nessa faixa de tabela, e isso é importantíssimo, né? Porque além de espantar a crise, sair de perto da zona vermelha, que a gente não pode nem pensar nisso, em cair, a gente também tem que almejar se classificar, né? Porque a diretoria incluiu no orçamento que a gente deveria chegar até as semifinais do Paulistão de novo. Né? Então, como meta orçamentária, é importante a gente se classificar e, a trancos e barrancos, vendo o que é possível fazer, a gente se classificando para chegar no nosso objetivo mínimo, que é a semifinal. Né? Porque o objetivo máximo é sempre ser campeão. Por mais que eu e acredito que um monte de torcedores não encarem mais o Paulista como essa obsessão toda, e nem deve ser encarado assim, tanto pelos torcedores. Quer dizer, eu não posso ditar como o torcedor torce, né? Mas não deve ser encarado como uma obsessão pela diretoria de São Paulo. Né? Tem que ser encarado como algo ocasional. Né? A gente não pode passar vergonha, mas também não pode largar de mão. Né? A gente tem que fazer um campeonato digno e chegar e sempre preterir ser campeão. Né? Porque a gente é São Paulo Futebol Clube, é o maior clube do Brasil ainda. Então a gente sempre tem que buscar o topo. Não importa o nível do campeonato, a premiação, entrou, tem que entrar para ganhar e competir para ser campeão. É difícil, óbvio. A fase que a gente está, a gente não vislumbra nem ganhar um paulistinho, mas né, a gente tem que competir e tem que fazer um campeonato digno, o mais digno possível para não passar vergonha. E também, né, por conta da situação dos cofres do clube, né, que foi bem assaltado, né. Mas enfim, né, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Falei um pouco aqui da projeção da tabela, né? A gente precisa ganhar urgentemente. Quanto ao jogo de amanhã, o São Paulo, normalmente, o São Paulo contra o Corinthians sempre entra com a faca nos dentes, e tem que ser assim, sempre. É o nosso maior rival. Eu encaro o Corinthians como o maior rival e o Palmeiras como o maior inimigo. E eles eu sei que também encaram o São Paulo assim, o Palmeiras como o maior inimigo. Então é um jogo para dar a vida e ganhar. Ainda mais porque é fora de casa, né? Então vai ser um jogo difícil, então tem que ter concentração máxima e dar a vida, dar o sangue. E agora com essa questão da saída do Casares, deu uma aliviada mínima no ambiente do clube, eu imagino, né? Não tenho essa informação. Queria ter essa vivência, mas não tenho essa informação, mas eu acredito que tenha dado uma baixada nos ânimos, na pressão sobre o elenco. Então acho que eles têm tudo para entrar com a faca nos dentes e honrar a camisa. Porque ali tem jogadores que honram a camisa. Caleri, ele voltou depois de 9 meses, né? Voltou bem, me impressionou, porque eu não esperava que ele fosse voltar com tanto ímpeto assim. Mas também surgiu informações no passado de que ele já estava bem em novembro, né? Que ele até poderia voltar aos gramados, né? Mas a diretoria tem zero credibilidade, ninguém acreditou e ele realmente não voltou. Né? Falaram que ele ia voltar, vazaram informações que ele já estava acontecendo no jogo, mas ele não jogou. Não sei se foi algum trabalho de carga ali, se resolveram esperar, porque ele já não tinha mais nada a disputar na temporada. Mas ele voltou bem, voltou muito bem. Eu achei que ele fez um ótimo jogo a partir da minutagem que ele entrou. Ele e o Bobadilla, para mim, mudaram o jogo. Eu também não entendi porque o Crespo não fez a alteração antes. Eu acho que até poderia ter entrado com ele titular. Ele e o Lucas
e depois, obviamente, com o Cássio Bobadilha, porque o Pablo Maia fez um jogo muito ruim. Mas eu não entendi porque que o Lucas e ele não entraram titular, mas enfim, né? Eles entraram ali em torno de 2 minutos do segundo tempo, eu achei que demorou bastante. Já que eu não entro com o titular, eu achei que eles poderiam ali nos 5, 10 minutos no máximo, ou até no intervalo já ter entrado com os dois. Os dois mudaram muito a dinâmica do jogo. O Lucas não fez um jogo tão bom. Deve estar com medo ainda, tá voltando, normal. A gente espera muito dele e eu espero que ele se recupere. Ele tem um jogo amanhã muito importante para provar isso, para provar que ele está bem na vida. Mas o Cagliari veio bem, fazendo um papel de pivô importantíssimo ali. Fazia tempo que eu não via ele fazendo esse papel de pivô, porque antes da lesão ele não estava jogando muito bem, ele não estava conseguindo fazer esse papel de pivô, ele não estava conseguindo segurar a bola na frente, segurar os zagueiros do adversário. Mas no jogo de quinta-feira contra o Novo Horizontino, se não me falha a memória, ele fez um ótimo papel de pivô, servindo a bola para os companheiros que vinham de frente e vinham pelas laterais, que era o Ferreirinha e o Luca. Mas eu gostei do jogo dele. A gente precisa do Caleri mais do que nunca agora. André Silva não tem informações, ninguém tem, na verdade, de nós torcedores, informações do que aconteceu com o André Silva. Eu não me lembro de ter visto ele na escalação relacionado, mas eu acredito que não, porque eu vi algumas pessoas comentando do jogo e falaram que ele não estava mesmo. Mas sabe o que aconteceu com o André Silva, né? Se ele ainda está machucado, não sei. É esperar o boletim do São Paulo, se é que eles vão voltar a divulgar o boletim médico, né? Mas é isso, achei um bom jogo do Caleri. Se fosse para dar uma nota, acho que uma nota 6. O Caleri está de ótimo tamanho. Voltando de lesão depois de 9 meses, fez um jogo bom. Jogou ali uns 30, 20, 28 minutos por aí, mais ou menos, com os acréscimos. Bom, agora não tem como fugir desse assunto, né? Levantar mãos para os céus e agradecer, porque ele foi afastado do cargo. Finalmente, o Júlio Casares, ex-presidente agora do São Paulo, foi afastado, se eu não me engano, com 188 votos a favor do impeachment. Teve um voto em branco e acho que 43, em torno de 40, 43 votos contra. Né? Tem que ver quem são esses 40 e poucos aí votos, viu? E tem que cobrar eles. A torcida tem que cobrar, a torcida independente tem que... Os setoristas aí tem que divulgar, tem que procurar saber quem são esses 40 e tantos aí que votaram contra, ir atrás e cobrar. Falar por que você votou contra o impeachment do Casares. O que essa gestão teve de tão boa para você falar, nossa, vamos acreditar no Casares, vamos deixar esse ser no poder ainda de São Paulo. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, é um tapa na cara do torcedor, isso é um esculacho com sócios torcedores também, né? Mas no fim deu tudo certo, 188 votos, se não me engano, a favor do impeachment. O ex-presidente Júlio Casares está afastado do cargo de presidente do São Paulo finalmente. Quem assume agora é o Harry Macis, né? Se não me engano esse é o nome dele, é um nome um pouco difícil de gravar. Tomara que seja muito mais difícil de gravar, tomara que ele não apareça nos noticiários até o fim do mandato. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Ele, após assumir, ele foi falar com a torcida na beira, lá fora do estádio. A torcida independente e o presidente da Independente já deu uma invertida nele, já deu uma cobrada nele, agora, né? Agora apareceram. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa novela, que ainda não acabou. É apenas uma batalha vencida, não uma guerra. A guerra está para ser vencida, mas por enquanto foi só uma batalha. Se eu não me engano agora, eu ouvi umas informações que, se eu não me engano, tem acho que 60 a 80 dias para o Casares recorrer disso, mas nos próximos dias, se eu não me engano, tem a votação dos associados agora, né? Que aí, se eles votarem a favor, o Casares ele é destituído totalmente de qualquer ligação do São Paulo. Porém, tem um ponto a se observar aí, um ponto que pode ser negativo para a gente. Porque o Casares ele pode
renunciar enquanto não chega o dia da votação dos associados. E se ele renunciar do cargo, é totalmente negativo para o São Paulo. Por quê? Porque ele ainda mantém o direito de ser um conselheiro de São Paulo. Ele pode sumir por 2 anos e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Igual o Leco. O Leco não foi destituído, não só foi impeachment, mas o mandato dele acabou, um dos piores mandatos da história de São Paulo. Leco é Leco sem caneco, né? Esse era o lema. Ele é conselheiro do São Paulo, pô. E aliado do Casares, né? Da chapa do Casares. Até naquele vídeo que foi divulgado dos torcedores na entrada de onde estavam fazendo a reunião pré-reunião do impeachment, né, uns dias atrás, o Leco saiu junto com o Casares. Pô. Então, os dois são assim, né? Mas então, se o Casares renunciar durante esse período, esses dias, vai ser muito ruim pra gente, porque ele pode voltar como conselheiro de São Paulo, e aí é pior porque ele não vai estar nos holofotes, então tudo que ele fizer vai estar por baixo dos panos, né? Obviamente, eu não estou acusando ninguém, né? Vai que, sei lá, né, esse vídeo aqui chega do nada dele, você é doido. Tenho nada para pagar de casa de processo, não. Mas é uma boa notícia, a gente tem que enxergar os faróis curtos, né? Um farol mais curto por agora é o jogo de amanhã, o Majestoso. Eu já pontuei aqui, é imprescindível ganhar. Tem que ganhar, nem que seja por 1-0, meio a 0 já está ótimo. Ganhando os 3 pontos, ganhando do rival, mais um jogo do Corinthians, dando a possibilidade do torcedor São Paulino zoar os torcedores rivais, é uma maravilha, né? Pontuado tudo que eu queria pontuar, bem redundante, mas é assim mesmo, primeiro vídeo, estou um pouco nervoso, mas tendo pontuado tudo que estava na minha pauta aqui no meu caderninho, é isso. Eu espero que, se você acessou esse vídeo, se apareceu para você no Shorts, por algum corte, se apareceu para você no seu feed, se o YouTube me agraciou com o algoritmo, esse algoritmo lindo, colocando meu vídeo no seu feed, deixa um like aí, se inscreva se você se interessou, se você quer ver mais. É o início de um projeto, o início de um sonho. Eu espero que dê certo. Vou botar todo o meu empenho nisso aqui e vamos para cima, tricolor. Acompanha a gente aí, não só falando de São Paulo Futebol Clube, mas do esporte bretão em geral. Eu adoro esse termo, esporte bretão. É isso, fiquem com Deus. São Paulo Futebol Clube, vamos!